Boa tarde a todos, eu sou a professora Cássia, vim da terra de Lobato, Taubaté, e estou aqui para trabalhar com vocês nessa mais uma etapa dessa jornada pedagógica nossa. Eu sou formadora do PNAEC, né? Iniciei esse ano e espero que nós possamos ter uma tarde bem produtiva como foram os outros dias de trabalho. Eu sou a Paula, sou a formadora de matemática que vou acompanhar vocês. Ela é da terra de Lobato, eu sou de Mogi Guaçu. Eu quero também mandar um abraço para as minhas OEs, os meus OEs, e espero que essa tarde seja muito produtiva. Nós estamos aqui com muito entusiasmo, aguardando esse momento e vamos lá! Bem, sou eu a iniciar, então nós vamos começar por uma leitura de Leite, que eu escolhi com muito carinho para todos os OEs que estão nos assistindo, e eu acho que essa leitura, ela contempla bem esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de muita luta pela educação nesse país. Essa leitura de Leite, ela é um relato de um caso antropológico. Esse caso foi relatado pela jornalista e filósofa Lia Dinsky no Festival Mundial da Paz em Floripa, em 2006. Ela nos presenteou com um caso de uma tribo na África chamada Ubuntu. Vejam um belo relato antropológico sobre essa tribo africana chamada Ubuntu. Ela contou que um antropólogo estava estudando os usos e costumes da tribo e quando terminou o seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para casa. Sobrava muito tempo, mas ele não queria catequizar os membros da tribo. Então, propôs uma brincadeira para as crianças que achou ser inofensiva. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, botou tudo num cesto bem bonito, com laço de fita e tudo, e colocou debaixo de uma árvore. Aí ele chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto, e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro. As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes. O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido todas juntas, se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e assim ganhar muitos doces. Elas simplesmente responderam: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ele ficou desconcertado, meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo, ou jamais teria proposto uma competição, certo? Ubuntu significa sou quem sou, porque somos todos nós. Atente para o detalhe, porque somos, não pelo que temos. Ubuntu para vocês. Sou quem sou, porque somos todos nós. Nós estamos juntos pela mesma causa. Bem, dando continuidade, então, nós vamos trabalhar o caderno 6, Grandezas e Medidas. Estamos em as nossas intencionalidades de hoje. Intencionalidade pedagógica é identificar as medidas no cotidiano, construir, selecionar e utilizar estratégias para medir comprimento, tempo, massa, capacidade, compreender o processo de medição e produzir os registros para comunicar o resultado de uma medição.
comparar comprimentos e articular os conteúdos matemáticos com português, considerando aspectos como gênero e dialogicidade. Bem, como nós fizemos um pacto pela educação, eu trouxe para vocês e vou trabalhar com vocês por um pacto com a interdisciplinaridade, a metáfora usada por Euclide Furnaleto sobre as fronteiras. Ao olharmos um mapa, nós observamos linhas demarcadas que mostram o fim de um espaço e o começo de outro. Esse fim de um espaço e o começo de outro nos mostra uma ruptura e continuidade. Essas linhas nos possibilitam ver a separação e a continuidade e a identidade desses territórios demarcados. Muito bem. Quando nós pensamos em identidade, nós podemos olhar a exemplo de um lago. O que nos permite identificar esse lago? Alguns diriam, as margens que o limitam estão propiciando o reconhecimento do lago. Assim como o lago é definido por suas margens, os indivíduos e o conhecimento organizado em disciplinas também o são. Mas, se nós olharmos os mapas antigos e os mapas atuais, nós vamos perceber que as fronteiras são constantemente alargadas, estreitadas e transformadas. Ou seja, nós podemos dizer que essas fronteiras, elas são construções plenas de provisoriedade. Olhando mais fixamente para essas fronteiras, nós podemos perceber que os territórios não são separados, mas estão intimamente ligados, constituindo um todo. Embora muitas vezes o nosso olhar não dê conta de percebê-los. Quando nós vamos ampliando o nosso conceito de fronteiras, esta linha se concretiza de diversas formas. Fronteira significa a separação e, ao mesmo tempo, a intersecção. Essa fronteira nos permite o abrir-se para fora. E esse abrir-se para fora significa, representa a criação de novos espaços. Essa criação de novos espaços nos permite a inovação, a flexibilidade e a transgressão. As regiões fronteiriças são contornos, então, ao mesmo tempo limitados e ilimitados, e elas se abrem para o novo. Esse novo nos permite, numa postura interdisciplinar, o diálogo, a ousadia e parceria. Interdisciplinaridade, espaços que possibilitam intersecção entre o eu e o outro. Sem abrir mão da sua diversidade, abrem-se para a troca e para a transformação. Nós observamos, então, que os movimentos interdisciplinares, esses movimentos interdisciplinares, eles acontecem a partir desta postura de expansão dos campos, de abertura das fronteiras, que são transformadas e modificam o interior dos territórios. Para que sejam criados esses campos de encontros e intersecções entre as áreas do conhecimento, é necessária a construção de uma atitude interdisciplinar. É preciso a abertura, não só das fronteiras externas, mas também das internas dos indivíduos. Ocorrem quando há revisão das nossas matrizes pedagógicas, que são construídas não só a partir das atividades sistemáticas de formação,
mas são gestadas a partir dos modelos das diversas vivências das nossas aprendizagens, reconhecidas, ampliadas e transformadas para que novas possibilidades de ação sejam percebidas. Ao descobrir a sua plasticidade, o educador torna-se mais disponível para tornar mais plástico o seu fazer. Muitos muros fechados na escola vêm sendo substituídos por membranas que permitem essa passagem. E essa postura interdisciplinar, ela permite e é muito importante para que os alunos possam resolver as suas questões do cotidiano. Todo esse movimento, educadores, nos permitem e nos possibilitam a criação de zonas de intersecção e um dos encontros mais importantes do aluno com o conhecimento. Bem, dando sequência no nosso trabalho, o fato da interdisciplinaridade estar envolta em todo esse projeto do Pacto, nós vamos dar sequência no conteúdo de matemática a partir da página 24, que é no texto O Olhar do Professor, né? Então, esse texto, ele começa falando que nós podemos dizer que medir ele é um processo pelo qual associamos números a objetos. No período da manhã, a Denise comentou sobre a comparação, o medir a partir de comparações, e agora esse texto vem trazer para a gente a importância de ir além. Eu faço a introdução do medir, de grandezas e medidas, a partir de uma comparação simples, mas eu tenho que aprofundar esse tema, eu tenho que mostrar para as crianças que medir também está relacionado a números, a associação de números a objetos, pois, como o próprio texto diz, especificamente, em certos atributos, não são todos os que acabam sendo quantificados numericamente. Por exemplo, na tabela abaixo que vocês têm aí na página 24, né, é uma tabela que expressa algumas medidas que foram feitas com 2 alunos do 5º ano B. Nós medimos deles os seguintes atributos: o peso, a altura e a idade. Bom, aí como vamos interpretar essa tabela, sendo que 1 metro, 1,46, por exemplo, 46,11. Como eu vou saber qual é a altura, qual é o peso e qual é a idade? É um conhecimento que a escola que vai fazer a mediação desse saber com o aluno. Porque as crianças, elas conhecem, elas percebem primeiro alguns atributos nos objetos que não estão necessariamente ligados a essa quantificação numérica, né? Ou seja, elas pensam lá, né, uma bola e uma laranja, ela é para brincar ou ela é para comer? Depois é que eles vão se atentar ao peso, à forma, mas antes desse conhecimento, vamos dizer assim, escolar, ou antes de conhecer ou se perceber desses atributos mais quantitativos, ela primeiro percebe o qualitativo. Esse processo de medir, ele fornece, né, então, informações quantitativas, porém as crianças, elas são familiarizadas com os atributos qualitativos, ou seja, os usos, os gêneros, as cores, as formas, né? Então, o objetivo deste caderno
é preparar um ambiente escolar para a percepção destes atributos, que são as grandezas, não tão fáceis de serem observados assim. Não é simples para as crianças perceberem os atributos ou as grandezas que envolvem os objetos que nos cercam no dia a dia. Bem, outro aspecto que o texto vem mostrar para a gente é que existem algumas confusões, algumas distinções que são feitas no dia a dia e que elas precisam ser mostradas para os alunos, né? Por exemplo, distância e comprimento. Para a criança é mais fácil a compreensão de distância do que de comprimento como uma grandeza linear, um comprimento linear. Por exemplo, é muito mais simples para a criança ela perceber distância no sentido de quanto mede ou quantos passos tem daqui da minha casa à padaria, daqui da minha casa à escola, do que eu pensar neste comprimento de uma forma linear. Outro exemplo sobre distância. Então, os exemplos sobre distância para a compreensão do comprimento é muito importante. Capacidade e volume, por exemplo, né? A capacidade, ela é o atributo de recipientes, ou seja, ela está relacionada à ideia de conter. Por exemplo, né? E o volume está relacionado ao espaço ocupado por determinado objeto. Por exemplo, nós temos essa garrafa d'água. Essa garrafa d'água, ela tem uma capacidade. Ela tem uma capacidade de 510 ml. Porém, o volume de água não é 510 ml. Eu poderia até fazer uma estimativa aqui de que provavelmente tenha 250, 300 ml. Então, o volume meu aqui neste momento é aproximadamente 250, 300 ml. Mas a minha capacidade é de 510 ml. Com relação ao tempo, nós costumamos dizer que nós medimos o tempo, mas na realidade o que nós medimos é a duração de intervalo do tempo. Por exemplo, a idade é um intervalo de tempo de quando eu nasci até hoje. Domingo passado e hoje. É um intervalo de tempo entre domingo e hoje, quinta-feira, eu tenho um intervalo de tempo. Então, o que nós medimos, na verdade, não é o tempo em si, mas a duração de um determinado intervalo de tempo. Massa e peso. A massa de um objeto é a quantidade de matéria que ela possui. Por exemplo, vamos pegar aqui este cubo. Então, ele tem uma massa. Porém, o peso desse corpo aqui é a força com que esse corpo é atraído ao centro da Terra por uma força gravitacional. Então, é isso que me dá o peso. Então, em determinados lugares, esse cubo, ele não vai pesar a mesma coisa que ele pesa aqui. Se for na Lua, ele não vai ter esse peso, mas ele terá a mesma massa. Vamos lá. Bom, outro aspecto interessante desse texto é essa tabela que o texto traz na página 27, que vocês não têm muito visível aqui
pelo tamanho da letra, mas vocês podem me acompanhar pelo próprio caderno ou pelo PowerPoint que foi disponibilizado a vocês. Nessa tabela, nós encontramos alguns objetos, algumas grandezas, né, as suas unidades de medida convencionais, não convencionais e instrumento de medida. O que mais essa tabela pode proporcionar para a gente nesse processo de intensificação do aprendizado das crianças com relação a grandezas e medidas, né? Ele traz para nós diferentes formas de quantificar objetos de mesma natureza, segundo a ordem de grandeza mensurada, segundo a grandeza que eu estou medindo. E ele traz também diferentes formas de discutir essas grandezas que estão sendo medidas, né? Além disso, eu posso dar uma continuidade nesse trabalho com as crianças e encontrar novos elementos para que possam ser colocados nessa tabela. Então, ela é um ponto de partida e nós podemos colocar outros objetos, outras unidades de medida convencionais, não convencionais, os seus instrumentos de medida. Então é um aspecto também interessante, uma atividade muito interessante para trabalhar com as crianças. Eu coloquei aqui o link de um vídeo que é do Só Matemática, e esse vídeo eu não vou passar para vocês porque ele é autoexplicativo e ele traz para nós uma definição também, ele repete essa definição que traz no caderno e que nós acabamos de colocar aqui sobre massa, volume, comprimento. Ele vem trazendo o metro quadrado, o metro cúbico, aquela tabela de conversão de metro para centímetro, que é um material muito interessante para a própria formação do OAE. Apesar de não ser um conteúdo de primeiro, segundo e terceiro ano, mas nós como orientadores de estudo, e podemos também passar para os alfabetizadores, nós precisamos saber onde é que esse conteúdo que eu estou trabalhando agora com o meu aluno, onde é que isso vai dar? Por que eu estou trabalhando assim? Por que eu trabalho com medidas não convencionais para depois trabalhar com medidas convencionais? Qual é a importância para o nosso aluno lá na frente? Então, por ter essa continuidade, não ser como a Cássia mesmo disse, eu tenho essa interdisciplinaridade e eu tenho que pensar também nessa continuidade. Esse vídeo, ele vem mostrar bem essa parte de uma forma bem didática, de como vocês podem aproveitar, tanto para o estudo de vocês, como dos próprios professores alfabetizadores. É um vídeo curto, de 15 minutos, mas é bem interessante. Bem, aqui eu trago uma tabela sobre as unidades de medida do Sistema Internacional de Medidas pelo Inmetro. Não dá para ver, nós também não vamos entrar no detalhe dessa tabela, é mais para conhecimento dos OEs, para vocês passarem aos professores. Então tá aí, tem o comprimento, a massa, o tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância, intensidade luminosa. Então é mais para nosso conhecimento, como eu já disse, nós precisamos saber mais do que o que nós vamos passar em sala de aula. Qual então são os maiores objetivos desse texto? O olhar do observador, né? É refletir
sobre o que antecede e o que acompanha o ensino das medidas, enfatizar a necessidade de escolher a grandeza a ser medida. Então, dependendo da grandeza, dependendo do que eu quero saber sobre aquele objeto, é o atributo que eu vou escolher, é a grandeza que eu vou escolher, né? Esclarecer as confusões e distinções entre certas grandezas. E ele vem de certa forma, mas isso tem uma continuidade também nos outros textos, vocês já devem ter lido, vocês sabem disso, catalisar informações históricas até se chegar ao padrão do Sistema Internacional de Medidas e verificar sistemas de medida que subsistem fora deste padrão do Sistema Internacional. Então, os outros textos vão entrar muito mais nesse mérito das outras unidades de medida, que não as unidades de medida padrão, até se chegar a esse sistema de unidade padrão internacional que nós acabamos de falar. Bem, o próximo texto, afinal, o que é medir? Está lá na página 28. Afinal, o que é medir? Ele vem recuperar o vídeo que a Denise mostrou para nós no período da manhã, que é o vídeo das crianças saltando, a medição do banco. Então, qual o objetivo de fazer esse tipo de atividade com as crianças? É a comparação de comprimentos, a comparação entre grandezas de mesma natureza. Quando eu estimar as medidas de comprimento, quando eu estou nesse caminho das crianças entre as unidades padrão de medida, entre essa quantificação numérica, eu posso fazer um trabalho de estimativa dos comprimentos com as crianças, neste caso, né? Que foi o que o vídeo mostrou muito bem. A comparação entre o valor estimado e o valor real do comprimento do salto, essa é uma atividade bem interessante que dá para trabalhar bem essa passagem da comparação entre as unidades de medida que não a padrão e a unidade de medida padrão. Bom, aí ele fala, né, o texto fala que medir é comparar, mas de que maneira? Eu posso comparar de qualquer maneira? Como é? Qual é a maneira correta, então, de comparar e chegar a uma medida, né? No texto tem essa pergunta, né? Como medir um comprimento grande com uma régua pequena? E aí o texto traz um relato de um adulto que tinha que medir uma quadra com a régua. E o próprio relato aí diz que quando o professor foi ver, ele estava medindo de uma forma que ela não imaginou. Ele não imaginou que uma pessoa, um adulto, não tivesse familiaridade com aquele instrumento de medida. Ou seja, ele, ao invés de... ele foi colocando a régua uma ao lado da outra, né? Mas essa medida não foi linear. Ele fez exatamente como se, usando a régua, como se a régua fossem aqueles canudos em um dos textos anteriores. E então, como é possível que estudantes saiam da escola sem ter noção ou com noções equivocadas de aspectos importantes das medidas que são utilizadas no dia a dia? Todos nós falamos de grandezas e medidas na escola. Eles passam por aulas e aulas do sistema de medida, de grandezas e medidas. Estão sempre fazendo algum tipo de atividade, né? Por que isso acontece, né, Cássia?
Você sabe? Bom, se a gente pedisse para... olha minha régua aqui. Uma criança, por exemplo, né, medir aqui, virando uma... Deixa eu pegar uma caneta mais escura aqui. Um lápis aqui, ou, né, será que ele vai medir do 0 em diante? Ou será que ele vai medir do canto da régua, como está mostrando a imagem aí no slide que vocês têm, né? Como que as crianças fazem, né? Por onde que eu vou começar a medir? Isso é uma prática muito comum na escola, muito comum. É comum nós vermos as crianças que não têm essa habilidade com os instrumentos de medida. Eu conversei um pouco com a Paula sobre isso, no sentido de que, assim como nós temos os instrumentos, né, que nos permitem um desenvolvimento psicológico, tudo aquilo que foi estudado por Vygotsky, no sentido de que as funções psicológicas superiores, elas são desenvolvidas no ser humano a partir do uso de instrumentos que são sígnicos, né? No nosso social nós temos os instrumentos que são físicos, que são auxiliares do homem, né? Do ser humano na sua vida, no seu cotidiano. Muitas vezes a escola pressupõe que as crianças saibam, né, fazer uso desses instrumentos. Da mesma forma que as crianças não vivenciam muitas vezes em seus lares, nos contextos em que elas vivem, as práticas sociais de leitura e de escrita, na matemática também. Essas situações e o uso de instrumentos, eles não são possibilitados, viabilizados a essas crianças. Então, o trabalho nosso com a linguagem, a mediação do professor, no sentido da aproximação desses usos sociais, sejam eles em termos de um instrumento, ou isso se faz pela linguagem, né, pela palavra, é de fundamental importância para que essas crianças possam construir, né, dispositivos para que elas possam pensar melhor esse mundo que as cerca, né? Então esse é um papel que o educador não pode se eximir desse papel de forma alguma. Essa é a função social da escola. Uhum. E pensando nisso, nós temos que ajudar as nossas crianças a utilizarem de forma correta uma régua ou outro instrumento de medida do uso cotidiano, né? Van der Walle, ele coloca aí no slide que o salto de usar unidades para medir para o uso de réguas é um desafio. Segundo Van der Walle, um dos melhores métodos de ajudar os alunos a compreender as réguas é fazer com que eles construam suas próprias réguas, né? Réguas e de unidades reais. Então, o slide aí, ele tá pequenininho, a imagem tá pequena, mas qual é a ideia, né? A ideia é nós entregarmos para as crianças as formas retangulares eu estou pegando a sugestão de Van der Walle, cortar em formas retangulares de 2 por 5, de cores diferentes, entrego para as crianças uma cartolina. A cartolina eu vou dar para as crianças construírem a sua própria régua com essa unidade de medida. Qual unidade de medida, né? A unidade de medida que eu estipulei. Poderia ser qualquer outra unidade de medida. Então, ele vai vir aqui e ele vai colar essas unidades, que está aqui, deixando um espaço
E aí eu vou pedir para que ela meça com essa régua, né? Quantas unidades dessa régua, por exemplo, quanto mede este livro com relação a estas unidades de medida, né? Estas unidades de medida. A criança precisa perceber que a unidade de medida são esses espaços, né? Depois que a criança já mediu bastante com essa régua, eu posso acrescentar a ela os números, né? E esses números, eles não estão no final de cada unidade. Os números, eles estão na unidade, para a criança perceber que aqui eu tenho uma unidade, 2 unidades, isso vai facilitar a minha medida. Então, se eu colocar essa régua aqui, agora é muito mais visível que este livro, ele mede 5 unidades, né? Essas unidades 2 por 5. Num outro momento, eu posso, tá aqui, eu posso medir, colocar os números, agora não mais no meio, marcando cada unidade como essa daqui, mas sim o início e o final de cada unidade. E as crianças vão perceber que esse 1 aqui não é esse risquinho que ele representa o 1. A unidade 1, ela está aqui, neste espaço. A unidade 2, 2 unidades, eu tenho este espaço. 3 unidades, eu tenho 3 espaços, e assim sucessivamente. Uma outra sugestão de Van der Walle, que está no próximo slide aí, é entregar para as crianças uma régua sem número, né? E se eu pedir para essa criança medir esse objeto aqui, né? Se ela me falar que essa caneta aqui mede 1, 2, 3, 4, 5, ela tem 6 unidades de medida, ótimo. Ela já entendeu que as unidades de medida se referem aos espaços, mas de repente, se ela pensar nos risquinhos, nos pauzinhos, nas marcações, ela vai me falar que essa caneta mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7, né? 7, mede 7. E não está pensando nas 6 unidades, tá? Então, são sugestões de atividades para as crianças medirem. Aproveitando que eu já peguei esse livro aqui eu trago uma sugestão para vocês, porque o caderno 6, a todo momento, ele vai falar da importância de se trabalhar todos os conteúdos, não só grandezas e medidas, a partir de resolução de problemas, né? E esse livro, Ler, Escrever e Resolver Problemas, da Kátia Smoley e da Maria Inês Diniz, organizado por elas, traz algumas situações, problemas que envolvem medida, tá? Outra sugestão que eu quero deixar para vocês, já que eu estou falando de livro, é discussões nas aulas de matemática, o que, para que e como se discute, do capítulo 6 do livro Ensinar Matemática, da Mabel Paniza, e o capítulo 7, À Direita de Quem? Localização espacial na educação inicial e nas séries iniciais, vem também tratar um pouco da grandezas e medidas também, além de espaço e forma. Outro livro também que o caderno 6 sugere, esse que a Denise já falou para vocês de manhã, eu só trouxe para relembrá-los, e Os Irmãos Gêmeos.
também é um livro bastante interessante, que dá para fazer um trabalho muito interessante. Ele pode ser o disparador de vários trabalhos com a matemática. Tô falando demais, né, Cássia? Bom, dando continuidade... O microfone estava desligado. Sério? Sério. Sério que sim. Ah, meu Deus do céu. Bom, para que todo esse trabalho? Nós precisamos estar bem próximos da realidade da criança, do cotidiano, né? Então, nós precisamos mostrar para as crianças como são construídos os instrumentos de medida, os instrumentos de medir comprimento no uso social. Então, a sugestão aí para a caixa matemática de vocês, a fita métrica, o metro, que nós já falamos bastante das suas utilidades, tanto no espaço e forma, como em grandezas e medidas, de comprimento, né? A trena, réguas. Essa régua aqui, ela não funciona da mesma forma que essa. Enquanto essa tem esse espaço antes do zero, essa daqui não tem. E será que a trena tem? Será que o metro tem? Será que a fita métrica tem esse mesmo espaço que nós usamos na escola? Nós acostumamos as crianças a usar essa régua aqui e os outros instrumentos de medida. Como é que fica, né? Então, a fita métrica, são todos materiais que dá para termos na nossa caixa matemática, que foi uma sugestão lá do primeiro encontro, primeira formação nossa. Uhum. Bem, aqui cabe nós pensarmos um pouquinho que da mesma maneira, né, que nós temos que oferecer, né, oportunizar que as crianças conheçam esses diversos objetos, né, para medida, nós podemos estabelecer uma comparação com a questão dos gêneros, né, com a diversidade textual que deve adentrar a sala de aula. Quanto mais nós repertoriamos os nossos alunos com relação aos diversos gêneros que circulam socialmente, mais proficientes eles vão ficar em leitura, melhores leitores, vão usar mais estratégias e caras estratégias de leitura. Então, na matemática também, oportunizar que os alunos possam conhecer o máximo de instrumentos que são usados socialmente. Uhum. Sim, essa é uma função nossa, né, Cássia, na escola. Dando continuidade, outro assunto, outro aspecto interessante que esse texto, afinal, o que é medir, traz, é de que maneira nós podemos comparar as medidas do livro e da garrafa. A que nos referimos quando usamos a palavra comprimento? A Denise já falou bastante sobre isso no período da manhã, a relação, né, do comprimento da largura, o comprimento da altura e o comprimento do comprimento, né? E aí nós nos deparamos aí com essa garrafa e esse livro, né? Só faz sentido compararmos as mesmas grandezas. Não faz sentido eu comparar a largura da garrafa, por exemplo, com a altura do livro. Eu tenho que comparar grandezas semelhantes, tenho que comparar sempre as mesmas grandezas. Eu quero lembrar vocês, antes até de entrar aqui nesse próximo texto nosso, que o pacto nas séries iniciais, né, nos anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, ele traz como elementos conceituais as grandezas de capacidade, massa, comprimento, tempo e sistema monetário. Então, nós já falamos bastante sobre o comprimento, vamos falar um pouco mais sobre a capacidade, a massa, e amanhã nós teremos
tempo e sistema monetário. Bom, o próximo texto que tem aí na página 36 é a feira e as cuias, lá na página 36. Nesse texto, nós reparamos que os diferentes instrumentos de medida utilizados tanto na nossa casa como nas feiras, mercadinhos principalmente, né? São outros modos de pensar além das medidas universalizadas, né? São formas regionais de medir. Cássia, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu coloquei para fazer um gancho com esse texto, A Feira e as Cuias, a linguagem, né? O fato de como o homem toma consciência do mundo que o cerca, né? São os signos que realizam a mediação do homem com os outros e consigo mesmo, constituindo-se na única forma adequada para investigar a consciência humana. Então, à medida que nós exploramos, mais uma vez, né, o significado dessa linguagem socialmente usada e trazemos e fazemos a ponte com isso, com os nossos alunos na sala de aula, nós estamos permitindo que esses alunos utilizem de uma melhor forma, né, façam essa construção com os signos, né, e possam ter um desenvolvimento psicológico melhor, né? Eles possam desenvolver-se psicologicamente melhor. Então, mais uma vez, a linguagem, né, entrando como instrumento fundamental para o desenvolvimento dessa consciência, que, como nos orientou o Bakhtin, os fundamentos dessa consciência, eles não são fisiológicos, eles não são biológicos, mas sim sociológicos. Então, o homem, no primeiro momento, ele se desenvolve no inter, né? Entre os outros, no social, e depois ele tem um desenvolvimento intrapsicológico. Então, à medida que o professor faz essa mediação com seus alunos, né, desses instrumentos que estão postos aí no social, e a linguagem é que vai ser o principal instrumento para esse conhecimento, ele está permitindo que esses alunos possam desenvolver melhor essa consciência. E esse desenvolver melhor essa consciência significa desenvolver a si próprio, né? E viver melhor nesse mundo. Quer dizer, lhe permite uma leitura de mundo, como já dizia Freire, melhor. Antes da leitura da palavra, o que precede a leitura da palavra é a leitura do mundo. Uma certa vez, lendo uma autora, que agora não vou me recordar, e ela disse o seguinte, são palavras de Vygotsky, que quando nós ensinamos os nossos alunos a ler melhor esse mundo, nós ensinamos esse aluno a pensar melhor. E se nós estamos numa empreitada para que esse aluno possa, de fato, ser coparticipante nessa sociedade que ele vive, nós precisamos utilizar bem também a nossa linguagem enquanto educadores para que haja essa proximidade, essa aproximação da linguagem do mundo com a linguagem que a escola, as práticas sociais têm que ter uma proximidade com as práticas escolares. Quanto mais nós aproximamos as práticas escolares das práticas sociais, melhor nós trabalhamos para que essa consciência possa ser desenvolvida. E aí o próximo texto que nós temos aí é o Matapi, ó paneiro. E vem falar novamente sobre essa importância de valorizar o que os nossos alunos sabem, né? Valorizar as práticas sociais de comunidades de diferentes regiões, como o próprio mapa do Brasil mostrou no início, né? O tamanho do nosso Brasil, a diversidade cultural. E a intersecção que é possível, né? Entre. Eu coloquei, até isso foi uma contribuição das supervisoras, né? Esse slide, eu acho que ele é bem representativo
dessa intervenção pedagógica que justamente trabalha com a zona de desenvolvimento proximal, que é vigotskiana. Muitas vezes na sala de aula, o professor parece que se esquece, né, desse conhecimento prévio que os seus alunos têm, né? E esse texto, ele mostra bem isso. Eu não conhecia esses termos, né? À medida que fui lendo o texto, eu fui me inteirando do que esses meninos estavam falando com os seus professores. Então, dar voz, né, ao aluno, à criança, né, é trabalhar com a sua linguagem, é ouvi-lo, né, ver o que esse aluno está trazendo, do que ele está falando, para que nós possamos fazer uma melhor intervenção pedagógica, né? Então, o conhecimento prévio, o levantamento desse conhecimento prévio, saber o que o seu aluno sabe, ele é um princípio norteador de uma boa situação de aprendizagem. Quer dizer, conseguir colocar em jogo o que ele sabe para aprender o que ele não sabe. E isso é vigotskiano, né? É puro Vygotsky. Então, essa atenção à diversidade, ao conhecimento que está ali na sala de aula, né? Não está confinado no professor, como pensou durante muito tempo a escola tradicional, né? De que o conhecimento estava confinado no professor. A autoridade de saber dentro de uma sala de aula é o professor. Não, nós temos alunos que sabem, né, hoje de muitos assuntos muito mais do que o professor, né? Então, ouvi-los, dar voz a essa criança, significa, nos permite uma intervenção pedagógica maior, né? Bom, eu quero mostrar aqui para vocês alguns materiais que eu trouxe. Quero voltar. Semelhante à régua, né? Nós temos aqui o geoplano. Às vezes, quando as crianças vão contar o perímetro dessa forma, ou a área dessa forma aqui, eles acabam contando os pininhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou então, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles não contam os espaços, né? Então, eles precisam compreender. E como é que eles vão compreender? Eles vão compreender a partir de algumas intervenções nossas, a partir de algumas situações que nós vamos desenvolver, como, por exemplo, se nós desenvolvermos a da régua, nós podemos transpor esse conhecimento para o geoplano, né? E lembrá-los que eu conto os espaços entre os pinos, eu conto os espaços aqui, né, entre os pinos para eu ter a área determinada, né? Então, o geoplano também é uma forma interessante de se trabalhar a unidade de medida, tanto a unidade de medida linear, como a unidade de medida de área, né? E já pensando nessa unidade de medida de linear e de área, né? Nós temos aqui o metro. Com esse metro de pedreiro, eu posso construir um metro, ó, tá aqui, com as crianças. Se nós perguntarmos para as crianças quanto que é um metro, será que elas vão achar que um metro tem todo esse tamanho aqui? E aí eu posso partir para o metro quadrado. Então tá, então olha, se eu construir um metro, com esse metro, pegar 4 metros deste e construir um quadrado, que tamanho será que vai ficar esse quadrado, né? E aí nós vamos ter esse tamanho aqui, que para as crianças é bem grande. As crianças não imaginam que 1 metro quadrado tenha toda essa dimensão. E a partir desse metro quadrado aqui,
nós podemos sugerir várias atividades. Eu posso estimar quantos metros quadrados cabem nessa sala, quantos metros quadrados cabem no corredor. Eu posso colocar esse metro quadrado aqui no chão e perguntá-los quantas crianças cabem em cima deste metro quadrado. E aí elas podem estimar. Cabem 6, cabem 10, cabem 20. E se 20 crianças estiverem aqui, será que tem bastante gente? Será que tá ou sobra ainda espaço? E se forem 3 crianças? Sobra bastante espaço. Eu já estou trabalhando aí um pouco de densidade demográfica. Como é que se calcula a densidade demográfica? Por metro quadrado. Né? Então tá. Exploramos bastante o metro quadrado, estimamos bastante, vimos quantos metros quadrados cabem na sala e etc. E se eu construir 6 metros quadrados? E aí eu vou colocar 1 metro quadrado ao lado do outro. Se eu colocar 1 metro quadrado ao lado do outro, 6 eu coloco uma face aqui, outra face aqui, outra aqui, uma embaixo e uma em cima, eu vou ter 1 metro quadrado cúbico. Aqui eu tenho 1 decímetro cúbico, né? Mas se fosse de 1 metro, se fosse 1 metro cúbico, eu teria um cubo que teriam as 6 faces como essa. Onde será que eu uso esse volume, 1 metro cúbico, né? O que eu compro por metro cúbico? Como é que quem conhece onde na minha vida cotidiana eu trabalho metro cúbico, eu vejo metro quadrado? O que eu compro por metro cúbico, por metro quadrado? O que eu compro por metro linear? Né? Então dá para explorar bastante. Eu não preciso necessariamente entrar na fórmula de fazer conversão, nada disso. Mas eu posso trabalhar a partir da demonstração. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma atividade. Tem uma atividade também que eu posso fazer com as crianças, que é estimar o litro e a capacidade está aqui no próximo slide, né? Atividade, o cubo e o litro, que é uma atividade das AMs de 4ª série, é a atividade 46, né? Onde eu tenho aqui um litro, tem uma embalagem que cabe 1 litro, e essa embalagem ela está cheia de arroz, ela está com a sua capacidade máxima, ela tem um volume aqui de 1 litro de arroz. E esse cubo aqui, ele tem uma medida de 10 centímetros de aresta, ou seja, 1 decímetro. 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro, eu tenho aqui 1 decímetro cúbico, né? O que é 1 decímetro cúbico? Ele tem uma capacidade interna aqui de 1 decímetro cúbico. Se eu pegar esse cubo aqui, ele cabe direitinho aqui. Vocês acham que a quantidade de arroz que tem aqui, esse 1 litro, vai caber certinho dentro desse decímetro cúbico? Vai sobrar arroz, o arroz vai espalhar aqui, aí o moço vai me matar, ou vai faltar espaço? Aqui vai sobrar espaço, não vai atingir a sua capacidade máxima, esse volume de arroz. E aí as crianças vão estimar, vão falar que sim, que não, né? E aí eu faço a demonstração, né? Ou as próprias crianças fazem essa demonstração e coloca o arroz, a areia,
o que vocês... a água, se for um plástico, né? Que ele deforma um pouquinho, mas ó, esse volume de 1 litro, ele coube exatamente, é que ela deforma um pouco, dentro de 1 centímetro cúbico, 1 decímetro, desculpa, 1 decímetro cúbico, né? O que significa isso? Significa que a capacidade desse cubo de 1 decímetro e 1 litro é o mesmo volume, tá? Então, é uma forma muito interessante de mostrar para as crianças a ideia de capacidade e de volume. Depois dessa atividade aí, do cubo e do litro, tem essa atividade que é a que eu já falei, né? Olha, com as crianças efetuar a medição de uma área pequena com unidades de áreas pré-estabelecidas. Por exemplo, não falei não. Cobrir a extensão da superfície escolhida para medir a área com pedaços de retângulos iguais em cartolina. Então, por exemplo, eu posso recortar alguns retângulos, algumas formas retangulares de cartolina, ó, entregar para as crianças e estimar quantas unidades dessa daqui cabe, por exemplo, neste livro, né? E aí a criança vai estimar. Depois que ela estimou, ela vai fazer a medição, né? Então, eu venho aqui, eu tenho uma estimativa, né? Ó. E aí depois eu vou ver o que aconteceu, quem chegou mais próximo dessa estimativa e quem não chegou, acabou as minhas unidades, não deu para... Mas olha, quase que deu para cobrir tudo aqui, Cássia, quase, né? Então, mas é uma atividade interessante, eu posso estimar e cobrir várias áreas, e depois, aí fala na atividade, ó, que será obtida uma área aproximada de superfície, né, com relação à unidade de medida que você determinou naquele momento, né, e aí eu também posso colocar, olha, podemos depois tomar como unidade de medida de área, a área de um quadrado de medida pré-estabelecida. Por exemplo, eu estabeleci essa unidade de medida quadrada. Eu vou aproximando os meus alunos da unidade de medida padrão, né? Então, eu estimo, então tá bom. Então, com essa unidade, couberam tantas. E essa daqui? Quantas unidades dessa eu preciso para cobrir essa área ou qualquer outra área, né? Então, e aí eu faço o experimento para ver se realmente quem é que chegou mais próximo e tal, né? E aí, fala aí no final que nós podemos construir com os alunos uma representação do metro quadrado utilizando folhas de jornal, que foi exatamente o que nós fizemos aí. Cássia, você tá quietinha? Por enquanto, né? Material, o papel quadriculado, por exemplo, com malha de 1 centímetro de lado. Aí nós temos algumas questões que nós podemos fazer aos nossos alunos, e eu desafio a vocês, quem não tiver um papel quadriculado, que nós não pedimos com antecedência, pode fazer no caderno, aí, fazer estimar, né? E a gente pensar junto, né? Por exemplo, olha lá a letra A. Eu tenho aqui o papel quadriculado, né? E aí a gente pode pensar junto, olha. Se o lado do quadrado da malha do papel quadriculado mede 1 centímetro, o meu aqui mede. Tem alguns que a medida não é essa. Mas se um lado
mede 1 centímetro, qual é a sua área? Se eu tenho aqui, ó, um lado que mede 1 centímetro, este outro lado também, este outro lado também, e este outro lado também. Então, quanto mede a sua área, né? E aí eu vou... Mede 1 centímetro quadrado. Escrever de ponta cabeça é muito bom. A letra B lá, olha. Considere uma sala retangular que mede 9 metros de comprimento por 4 metros de largura. Represente esta sala em papel quadriculando usando escala de 1 para 100. Olha a escala aí de novo, né? Que será que é uma escala 1 para 100? Bom, vamos voltar lá no problema, né? 9 metros. Quantos centímetros são? São 900 centímetros. Se está pedindo uma escala de 1 para 100, então eu posso pensar em uma escala de o desenho para cada 100 centímetros do espaço real ou do metro da sala, eu vou utilizar 1 centímetro no papel. Então vamos lá. Bom, se a escala é 1 para 100 e a sala mede 9 metros de comprimento por 4 metros de largura, então a cada 9 metros eu tenho 9 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros. Por 4 metros. 1, 2, 3, 4 centímetros. Então, em escala 1 para 100, proporcionalmente, eu tenho uma sala nessa proporção aqui, né? E aí, olha, qual será então o perímetro real desta sala? Será que dá para a gente calcular? Numa escala 1 para 100, dá para a gente calcular o perímetro real dessa sala? Né? Então, o perímetro, lembrando que o perímetro eu tenho o comprimento linear desse formato, dessa sala, né? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Se eu não errei, tá certo. Então, eu tenho aqui 26, mas é 26 metros? No real, sim. Aqui eu tenho 26 centímetros, mas ali está me pedindo no real. Então, eu faço a conversão novamente para metro. Então, eu tenho aqui o perímetro de 26 metros, né? A próxima pergunta é lá, e qual é a sua área, né? Para as crianças pequenas, as crianças podem contar a área. Depois nós podemos até falar para elas lá no 3º ano que eu posso multiplicar este lado por este lado e etc. Mas eu posso contar as unidades, né? Porque o que nós estamos vendo? São as unidades. Eu tô mostrando para as crianças qual é o conceito de unidade, o que é uma unidade, o que eu tenho que levar em consideração aqui como unidade tanto linear como unidade quadrada, né? Então, aí eu venho lá e eu conto, então eu vou ter 4 vezes 6, não, 4 vezes 9, né? 36 metros quadrados, 36, aqui eu tenho 36 centímetros, mas no real é 36 metros quadrados. Encontre as dimensões de uma sala quadrada que tenha a mesma área que esta primeira. A área, 36 metros quadrados. Como eu vou achar um quadrado? E aí as crianças vão pensar, né? Eu posso utilizar o geoplano para fazer essa atividade, né? O geoplano, ele me possibilita tanto
o perímetro como a área, e aí eles vão tal, e eles vão chegar à conclusão de que eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aqui grudou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tremedeira, 6 por 6. 6 por 6 eu tenho 36 metros de área também. 36 metros quadrados de área também. E aí faça um desenho dessa nova sala no seu papel quadriculado com a mesma escala. Fizemos. Então, qual é o perímetro dessa nova sala? Será que o perímetro é o mesmo? Será que quando eu tenho a mesma área, eu tenho o mesmo perímetro? Se aqui o perímetro foi 26, necessariamente este perímetro aqui é 26? Né? Não é. É 24. Né? Será que eu consigo, nós não vamos fazer, mas será que eu consigo outras áreas de 36 metros quadrados com outros perímetros? E ao contrário, né? Será que eu consigo áreas diferentes que mantenham 26 perímetros, 26 metros de perímetro, por exemplo? Ou áreas diferentes que eu consiga 24 metros de perímetro, né? Então, dá para a gente explorar muito, tanto o caderno quadriculado como o geoplano. É um material excelente para trabalhar metro quadrado, metro linear e volume. Com papel quadriculado com malha de 1 centímetro, que está aqui, né? Colado em papel cartão ou cartolina, podemos, se eu pegar, recortar aqui 10 por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 10. Aqui. Recortar e fizer uma maquete de um cubo onde as faces tenham essa área de 10 de aresta. Então, eu vou ter aqui 10 centímetros de aresta, eu vou ter aqui uma face. Se eu pegar 6 dessas faces e colar na cartolina, colar aqui, ó, este cubo aqui, por exemplo, eu vou ter um cubo como esse aqui, ó, que é o cubo do material dourado, onde eu consigo visualizar com as crianças cada centímetro das arestas e das áreas, né? E aí eu vou conseguir um cubo, uma maquete, né, com 1 decímetro cúbico, que foi o que nós fizemos ali com o arroz. Então, olha, com o papel quadriculado, colocado em papel cartão ou cartolina, podemos confeccionar um artefato, maquete, que represente um cubo de aresta medindo 1 metro. Ó, lembra que eu falei desse aqui? Se eu fizer um cubo de 1 metro, como vai ficar imenso, né? Eu posso trabalhar com uma maquete, ou seja, olha aí o que fala aí na atividade. A escala usada será então de 1 para 10, né? Pois cada metro linear equivale a 10 decímetros por 1 centímetro no papel quadriculado. Então, eu vou numa dimensão ou numa escala de 1 para 10, essa daqui seria a maquete. Cada 1 centímetro do cubo aqui da maquete equivale a 10 centímetros da minha face, que vai formar o cubo de 1 metro quadrado. Aliás, 1 metro cúbico, desculpe. Então, quantos cubinhos com aresta medindo 1 decímetro cabem em um cubo com aresta medindo 1 metro?
Ó, quantos cubinhos de 1 decímetro, cabem num cubo de 1 metro? Vamos pensar que aqui seja a base do cubo. Vamos imaginar aqui um cubo de 1 metro cúbico, né? Então, olha, eu posso estimar com as crianças e depois eu vou contar. Então, cabe 1, cabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cabe 10 aqui, para eu cobrir essa área, quantos cabem? Cabem 100. Acabou? Já deu? Não. É 100, depois eu tenho outra placa de 100, né? Se eu pegar o material dourado, por exemplo, e continuar na maquete, né? Ó, eu tenho o cubo, aí eu tenho as placas, ou seja, né? Ó, uma placa de 100, é como se fosse essa placa na maquete, aqui. E aí eu vou colocando uma placa em cima da outra, então eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Né? Então, fazer essa atividade, as crianças vão perceber o que é o volume. Por exemplo, esse cubo aqui, se nós perguntamos, é comum a gente perguntar para as crianças quantas unidades tem, e as crianças contarem as faces externas e esquecer que eu tenho placas sobre placas. Elas visualizam apenas o externo e não as unidades internas do cubo. E então eu fazer essa transposição das unidades, as barrinhas, né? Até as placas, até chegar no cubo, e fazer isso com o jornal para 1 metro quadrado, eles vão entender melhor quantas unidades estão, que tem unidades contidas internamente ao cubo, né? E isso não é só externo. Eu quero comentar com vocês a atividade 4 do caderno. Nós não vamos realizar essa atividade, é só um comentário, né, que da importância dessa atividade, que, por exemplo, quando nós falamos que quando eu pego determinado objeto, eu tenho que escolher qual atributo, qual grandeza, essa atividade traz o seguinte, ó, considere uma garrafa PET, uma caixa de leite e uma caixa de sapatos. Quais as grandezas cujas medidas você poderia explorar com seus alunos a partir desses objetos? É importante você saber o que é que eles pensam sobre isso, quais são essas grandezas, o que eles pensam quando eles veem essas embalagens aí, o que eles pensam? Isso é muito importante. E se eu mudar os objetos? Aqui o próprio livro traz, o próprio caderno traz, mas nós podemos mudar. E se fosse uma bolsa, uma sacola de compras e um vaso? Né? Será que são as mesmas grandezas? Será que eu acrescento outras grandezas? Né? Então, é uma atividade que vale a pena. A atividade 5, trabalhando com receitas culinárias, nós todos trabalhamos com receitas culinárias na escola, né? Quem não trabalha com receita culinária, né, Cássia? E também é muito importante com relação a grandezas e medidas, com relação à linguagem, né, Cássia? Aqui nós podemos fazer um destaque para a questão dos gêneros, né? Mas em todo esse trabalho a gente vê como a linguagem vai ser a ponte, né? Como nós já conversamos, e não dá para pensar numa linguagem apenas centrada no léxico, na gramática, porque se nós pensarmos assim, nós não conseguimos perceber a necessidade de um uso translinguístico, né? Dessa linguagem que a gente precisa estar o tempo todo cuidando na escola com as crianças.
Então, o gênero, ele possibilita, o trabalho com gêneros, ele possibilita esse trânsito, né, que seria translinguístico, não só apenas a estrutura, eu digo apenas porque a estrutura dentro da linguagem ela é importante de ser conhecida, porém ela não dá conta, então nós precisamos pensar numa aquisição de linguagem, numa teoria de aquisição, mas nós precisamos pensar também nos modos de funcionamento dessa linguagem e o quanto esses modos de funcionamento da linguagem, eles nos permitem, né, como já mencionei, essa aproximação das práticas escolares com as práticas sociais. Então, o uso de gêneros, né, na matemática, como em outras áreas do conhecimento, se faz de fundamental importância para que possamos fazer esse uso translinguístico que é tão necessário, né? E aqui nós estamos trabalhando com as unidades de medida padrão, né? Eu tenho aqui, nós temos, né, os copos graduados. Esses nós encontramos aí no mercado, né? 1/4 de xícara, 1/3 de xícara, uma xícara, as colheres, né? A colher de sopa, a colher de sobremesa, a colher de chá, a colher de café. Então, são instrumentos que nós podemos levar para as crianças, para elas conhecerem, que é uma coisa muito interessante, né? Porque se eu pego um copo graduado, por exemplo, eu vou ver aqui, como é que aqui eu tenho 450 gramas de arroz. Aí, aqui em cima eu tenho 400 gramas de farinha. Esse é 450 gramas, não é 450 gramas para todo mundo? O sal não pesa a mesma coisa que o arroz, que o açúcar? Como é que é isso? Eu posso até fazer uma balança com eles, com um elástico, um copinho, um elástico para eles pesarem os alimentos. Eles vão perceber que nem todos os alimentos têm o mesmo peso, né? Então, essas diferenças não são claras e não são óbvias. Até nós mesmos, né? Às vezes a gente se confunde ou nem pensa sobre isso, né? Então, o copo graduado, ele vem trazer vários elementos de discussão sobre grandezas e medidas, além das xícaras, além das colheres, né? Outro dia eu brinquei, falei assim, como é que 1/3 de xícara pode ser uma xícara inteira, né? Ou seja, né, esse 1/3 aqui, ele se relaciona a esta xícara inteira. Então, é interessante, porque a gente fala para as crianças, 1/3 de xícara. Aí eu pego, divido a xícara em 3 partes e pego 1/3. E esse daqui eu pego cheia, né? Então, qual é essa relação entre as medidas, né? A parte todo, como que é 1/3 mais é cheio? Que história é essa, né? Bom, a atividade 6 tá lá, ó, construindo calendários, página 67. Essa atividade é para vocês realizarem agora. Olha lá, leia agora. Para vocês realizarem nesses 30 minutos, tá lá, ó. Leia agora uma experiência que explora várias relações da construção do calendário com o eixo números e operações. Procure destacar as relações feitas, tendo em vista que se trata de uma experiência com turma de primeiro ano. Discuta com seu grupo que adaptações podem ser feitas para turmas de segundo e terceiro ano. Leve em consideração para realizar essa atividade. Eu vou até ir uns slides à frente, os elementos conceituais que estão previstos no caderno, na unidade 3, no caderno ano 3, unidade 4, da página 36, que é o caderno da formação do ano passado, né? Que vem colocar sobre os elementos conceituais de grandezas e medidas
Quais são, eu introduzo, faço a introdução no ano 1, aqueles que eu devo aprofundar e consolidar no segundo ano, no terceiro ano, tá? Daí também. E então essa é a atividade de vocês agora nesses 30 minutos. Para o portfólio, atividade 8 do caderno na página 72. A partir da leitura dos relatos presentes nos textos do Aprofundando o Tema e dos relatos de experiência de seus colegas, elabore uma sequência didática a ser aplicada em sua turma. Então, essa é a atividade para o portfólio. Cássia, você quer comentar alguma coisa? Tá, a Cássia depois vai fazer o fechamento, então, é isso. Então, nós vamos dar essa pausa de 30 minutos para a realização de atividades e para esclarecer dúvidas de vocês. Até já, obrigada. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos daqui, então vocês vão se preparando aí, todo mundo já terminou a atividade, nós vamos dar continuidade, vamos esperar vocês se organizarem e aí nós continuamos. Eu quero agradecer ao todo o pessoal, todos os OEs, pelo carinho e também pelas questões, tem questões muito interessantes. Mas eu vou começar primeiro, antes de qualquer coisa, dando um recado para vocês das formadoras que farão a apresentação amanhã. Isso vai por escrito para vocês, vai chegar até vocês, mas eu quero adiantar que elas pedem que vocês providenciem cartolina e quadrado de papel em qualquer tamanho, cordão ou barbante, copos de diferentes tamanhos, garrafas, potes de diferentes tamanhos e bacia e água, tá? Sei que essas meninas vão aprontar, não. Mas é esse o recado, tá? Bom, vamos lá. Uma questão da Nilza Pereira, muito obrigada, Nilza, pela sua participação, é a seguinte: diferença entre volume e capacidade. Bom, então, como nós já mostramos no slide passado, e eu dei até o exemplo da garrafa, né? A capacidade é o quanto de volume esse utensílio suporta. O quanto de líquido essa caixinha de suco suporta, a garrafa de água da Cássia, esse copo graduado, ele tem uma determinada capacidade. Porém, eu não preciso necessariamente encher essa garrafa com água. Ela pode ter um volume menor de água. Eu gosto sempre de dar o exemplo do carro, né? Nosso carro, ele tem o tanque de combustível, ele tem uma determinada capacidade. Mas nem sempre que nós vamos no posto de gasolina, nós enchemos ele na sua capacidade total. Dependendo do nosso dinheirinho, nós colocamos lá R$20, 20 litros, 25 litros, mas isso não significa que a capacidade do tanque é este. A capacidade dele, de repente, é 45, 50 litros. E o volume que eu tenho de combustível naquele momento é 25 litros, 15 litros e assim sucessivamente. Então, é essa a diferença entre volume e capacidade. Como que nós calculamos? Nós calculamos da mesma forma. Olha, eu calculo o comprimento, a altura e a largura. Esse aqui tem essa capacidade de 1 litro porque ele tem um determinado
uma determinada medida cúbica. Esse daqui, ele não é um recipiente que cabe alguma coisa aqui dentro. Ele já tem um volume no espaço determinado, e esse volume ele é determinado pela essas 3 dimensões também. O comprimento do comprimento, o comprimento da largura e o comprimento da altura, como já foi especificado no início do caderno hoje de manhã. E essa daqui, essa caixa, ela tem esse volume aqui no espaço, de acordo com as suas medidas também, dos seus 3 comprimentos, onde eu vou ter uma medida cúbica, tanto deste como deste, ou de qualquer outro elemento aqui dessa mesa, por exemplo, né? Outra pergunta, que é da Thelma Bueno. Obrigada, viu, Thelma, pela sua participação. Para achar a área, tenho que multiplicar os lados. Então, vamos pegar lá o geoplano, que está mais fácil aqui. Então, ela pergunta se, para achar a área, ela tem que multiplicar os lados. Sim, por que eu tenho que multiplicar os lados? Vamos pensar nessa área aqui. Espero que esteja dando para visualizar as áreas amarelas e as vermelhas, todas juntas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual a relação desse total de área que eu estou contando aqui, ó, com os lados dessa forma retangular aqui? Olha, este lado tem 2 unidades, este lado tem 5 unidades. Se eu multiplico este lado, que é igual a este, por este lado, que é igual a este, eu tenho 2 vezes 5, que vai me dar 10. Porque aqui eu tenho uma organização retangular. Eu tenho uma organização de linhas e de colunas, tá? E perímetro é a soma dos 2 lados? Bom, perímetro, eu tenho aqui um comprimento linear. Então, o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Bom, vamos supor que eu comecei daqui, deste canto. Então, eu vou, ó, 1 espaço, 2, 3, 4, sempre contando os espaços. 1, 2, perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 de perímetro. Então, eu precisei somar este lado, mais este e mais este lado. Eu tenho que somar os 4 lados para obter o perímetro, ok? Vamos lá. A próxima pergunta da Nilza. Na atividade 4, lá na página 64, acompanhem comigo aí. E se os objetos fossem uma bolsa, uma sacola de compras e um vaso? Quais são as grandezas exploradas nestes objetos? Essa é a minha pergunta. Quais são? Essa é uma atividade para vocês pensarem. Eu não quero dar a resposta aqui, porque vocês têm elementos suficientes para descobrir quais são as grandezas que eu posso explorar nestes objetos aqui, né? A sacola, a bolsa, o vaso. Como vocês têm capacidade de pensar em quais as grandezas desse utensílio, daquele, de tantos outros que nós temos no nosso espaço, tanto da escola como em casa e no próprio dia a dia nosso e das crianças também. Então, Nilza, não vou responder essa para você, eu vou deixar você responder junto com o teu grupo aí, tá bom? Mas qualquer dúvida eu estou à disposição. A Irene Melo, muito obrigado pela sua participação, Irene. Ela fala assim, olha, como exemplificar para os professores a diferença entre capacidade e volume, peso e massa?
Essa é uma. Então, bom, eu acho, Irene, que a capacidade e o volume, acredito que tenha ficado claro. Mas qualquer coisa nós estamos à disposição, você pode perguntar novamente, tá? Agora, entre peso e massa, vamos pensar nesse cubo aqui. Esse cubo aqui de madeira, ele tem uma massa específica, ele tem um formato, ele tem um volume específico. O próprio material dele faz com que ele tenha uma massa, tá? Agora, o peso é a relação entre a força gravitacional da Terra que nos impulsiona ou que permite com que a gente fique grudado aqui na superfície da Terra. Essa força gravitacional, ela nos puxa, vamos dizer assim, para o centro da Terra. É isso que faz a gente ficar aqui. Então, eu sinto um determinado peso dessa massa por conta dessa força gravitacional. Mas pensa no homem que vai para a Lua. Por que ele fica flutuando lá? Porque o efeito gravitacional é outro. A massa do homem não muda, mas o peso dele muda porque ele não tem essa força gravitacional que nós temos aqui na Terra. Então, seria basicamente essa a diferença entre peso e massa. Aí ela continua, né? Que na atividade 5 aparece massa e capacidade. Qual a relação entre os dois? Então, se vocês forem lá na atividade 5, eu fechei o meu caderno, é sempre assim? Achei, olha. Na página 64, na atividade 5, primeiro parágrafo. O objetivo principal da aula foi abordar as grandezas massa e capacidade, explorando as estimativas, a comparação e a relação adequada da grandeza ao objeto a ser medido. O que significa? Não é que existe uma relação direta entre massa e capacidade. Nessa atividade aqui, ele está falando que o objetivo é abordar o atributo ou as grandezas massa e capacidade. Então, nós vamos ver que aqui na receita eu tenho massa e tenho capacidade, porque esse é o objetivo. Não necessariamente que tem que ter uma relação direta entre os dois, tá? Vamos ver. Da Nilza já respondi, da Irene. Como identificar as grandezas dos objetos? Essa é uma pergunta que eu também vou deixar vocês pensando aí nos grupos dos municípios, como eu identifico, né? Quando eu pego um objeto, como é que eu identifico quais são as grandezas que se relacionam a eles, tá? Tanto esses objetos aqui, como vamos pensar em arroz, água, farinha e etc, tá? Outra, da Lauriette Hernandes. Obrigada pela sua participação, Lauriette. Ela diz assim: a medida do arroz e da farinha, eles têm a mesma medida, mas com volumes diferentes? Isso está relacionado ao copo graduado, né? Eu vou dar seguimento, que tem uma questão da Irene Ribeiro, eu vou tentar responder as duas, porque se relaciona também ao copo graduado. A diferença entre o copo graduado que usamos no dia a dia, pois houve um comentário no encontro com os professores onde foi falado que este copo não apresenta a medida correta. Para ser correto, teria que ter o mesmo diâmetro em cima e embaixo? Poderia esclarecer? Olha, sem dúvida nenhuma, quando eu pego aqui os meus copos graduados, né? Esse foi feito numa fábrica, esse foi feito em outro. O que é que nos garante que existe um instrumento de precisão que garanta
que este copo e eles mantêm o mesmo padrão. Não tenho garantia. Vocês já pegaram aquelas réguas da escola? Aquelas bem danada mesmo, aquelas fininhas. E aí você pega uma outra régua e você coloca em comparação uma régua com a outra. E aí você fala assim, nossa, mas como é que pode? Esse aqui marca 1 centímetro, esse aqui também, mas dá uma diferença de quase 1 milímetro. Depois chega no fim da régua, a régua tem quase 1 centímetro de diferença, né? Porque não existe uma garantia de que existe um instrumento com uma medida assim bem precisa para garantir que eles tenham a mesma medida, tá? Mas isso não tem relação com o formato dele aqui embaixo. Esse aqui, por exemplo, ele tem a mesma circunferência, tanto em cima como embaixo, provavelmente, ou quase, né? Esse aqui a diferença já é um pouco maior. Mas não tem necessariamente relação com o formato do copo, tá? Mas sim com um instrumento de precisão para ser medido. Bom, vou pegar esse aqui que está em azul, esse em vermelho é meio ruim para ver. Olha, ela falou do arroz. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Do arroz e da farinha. Então, olha, 200 gramas de arroz, o copo graduado marca aqui. 200 gramas de farinha está aqui. Então, apesar de termos 200 gramas aqui na farinha e 200 gramas no arroz, o volume é diferente. Porque tem outras grandezas envolvidas aqui com relação ao volume. A densidade do arroz, a densidade da farinha, né? Vamos pensar assim, sabe aquela história, né? Quem é mais pesado? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E aí se a gente pensar no volume de 1 quilo de chumbo e no volume de 1 quilo de algodão, ele é bem diferente, mas é 1 quilo, né? Então eu tenho aqui, dá a diferença porque tem outras grandezas envolvidas, outros atributos dos elementos que eu vou colocar aqui envolvidos, né? Por isso que 200 gramas de arroz e 200 gramas de farinha, eles não têm mesmo o mesmo volume, eles têm o mesmo peso, né? Mas eles não têm a mesmo volume. Deixa eu ver se eu respondi. Respondi, né? Ó, eles têm a mesma medida, mas com volumes diferentes. Então, é 200 gramas, porém, o volume é diferente por causa dos outros atributos que estão relacionados a este alimento. Deixa eu ver, será que eu respondi todas? Essa daqui eu respondi, esta também. Acho que eu respondi todas. Para achar a área, estão todas respondidas. Eu quero... Cássia, você me dá mais um tempinho? Com certeza. Bom, eu quero novamente agradecer vocês pela participação. E só para fechar esse caderno não, a minha parte desses textos que nós vimos até o momento de grandezas e medidas, e até aqui, pegando os elementos conceituais que estão previstos no Pacto para o 1º, 2º e 3º ano, nós conseguimos destacar e sugerir atividades com relação a 5 desses elementos previstos, né? Que é comparar o comprimento de 2 ou mais objetos por comparação direta, para identificar maior, menor, igual, mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, etc. Comparar grandezas de mesma natureza por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos de medida conhecidos, ou seja, a fita métrica, a balança, o recipiente, o copo graduado,
né? Selecionar e utilizar instrumentos de medida apropriados à grandeza a ser medida. Nós não falamos ainda sobre o tempo, mas ele vai ser trabalhado amanhã. Com compreensão do processo de medida e das características dos instrumentos escolhidos, do instrumento escolhido, né? E também comparar intuitivamente capacidades de recipientes diferentes, formas e tamanhos, identificar elementos necessários para comunicar o resultado de uma medição e produção de escritas que representem essa medição. Em todas as nossas atividades, nós temos como referência esses elementos conceituais. Cássia, tem a palavra. Muito obrigado, Paula. Bom, para finalizar essa etapa dessa nossa tarde, espero que tenha sido produtivo para todos. Quero mandar um grande beijo para uma galera que é de Paraibuna, minha terra natal, e a minha terra de Lobato, que é Taubaté. Tem algumas amigas com as quais já trabalhei, e também para o pessoal que é do grupo meu e da Parê, né? Não poderia deixar de mandar um beijo para esse povo e deixar para todos os outros educadores que estão aí nessa luta, né? Nessa trajetória didática, pedagógica, de vida, um grande abraço e um agradecimento dessa professora que continua esperançosa de uma educação melhor nesse país. Então, eu coloquei algumas palavras aqui de Chevalier para falar mais um pouquinho sobre a língua. Para Chevalier, há uma realidade profunda na relação língua-ser. Evolui e ecoa todos os acontecimentos de uma história em comum. A língua é a alma de uma cultura, de uma cidade. Uma sociedade se desagrega quando abandona sua língua. É a principal via de comunicação dos indivíduos com outros indivíduos e com o seu grupo. Tinha razão Vygotsky, né, quando estabeleceu em seus estudos que há uma relação entre a linguagem e o desenvolvimento pleno do ser humano, nos seus aspectos afetivo, emocional e lógico. Quero dizer a esses educadores que estão nos ouvindo que muitos dos pressupostos da interdisciplinaridade que mencionamos hoje já são velhos conhecidos deles. A reciprocidade, a troca, a espera vigiada e a parceria. E eu queria finalizar com uma imagem que vai para vocês de uma figura muito representativa da luta, que é essa moça, Malala. E ela nos diz o seguinte: uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Quando a Malala Yousafzai nasceu, nenhum vizinho foi dar os parabéns aos seus pais. Em regiões do Paquistão, como o vale onde essa Malala vivia, só o nascimento de meninos era celebrado. Das meninas, espera-se apenas que vivam quietinhas e olhando através das cortinas, cozinhando, e tenham seus filhos, de preferência até os 18 anos. Malala significa tomada pela tristeza. A Malala trocou as cortinas por onde deveria espreitar a vida pelos palcos. Que vocês todas não desistam da luta e não fiquem espreitando atrás das cortinas, mas sempre estejam nos palcos pela luta por essa educação que a gente quer que seja de maior qualidade para todos. Obrigado, um grande abraço. Tanto de língua portuguesa como de matemática, que sem eles, estes momentos com vocês não seriam possível. Todo o apoio que eles nos dão para estarmos aqui é muito importante. Então, nesses momentos, apesar deles não estarem aqui, esses momentos não aconteceriam sem o grupo todo. Ubuntu, né?
Ubuntu para vocês. Sou quem sou, somos quem somos, porque somos todos nós. Paula. É.